Então, mais uma vez, boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de dezembro de 2024, um dos últimos dias de estudo deste ano. Nós vamos ter ainda outra quarta-feira, mas devo lembrá-los que tanto o feriado tanto o feriado de Natal quanto o Ano Novo cai numa quarta, e a tendência é que a gente não tenha os últimos dois estudos da próxima quinzena. Tem sido o nosso entendimento de que até riscos, né, de integridade, ficarmos abertos nesses dias. Enfim, hoje nós vamos tratar do sermão com duas abordagens diferentes. Ainda vamos trazer um conhecido nosso, Tim Keller, pastor presbiteriano norte-americano, que o senhor levou este ano, e um outro autor, Craig B. Larson. Nós vamos ver sobre o conteúdo do sermão e a forma. Ambos são importantes, e também é vital termos esse tipo de avaliação. Às vezes o sermão ele tem um corpo muito denso, ele vai tratar de um assunto difícil. Por exemplo, se vocês forem assistir uma das pregações do YouTube, é um que eu trato sobre a liberdade, um sermão bastante denso, com bastante conceitos densos. Agora existem outros sermões que não são tão densos, e aí a estrutura fica um pouco mais um pouco diferente. Então, existem sermões densos, onde o assunto é denso, o assunto é pesado, assuntos que tratam de temas complexos, temas que vão provocar, geralmente são densos. E existem sermões que têm uma forma, uma estrutura diferente. Então, nós vamos ver conteúdo e forma hoje. Vamos ver conteúdo sobre isso. O texto de Tim Keller, esse texto é um artigo que compõe o livro A Arte de Pregar, né, da Shed Publicações que nós estamos usando. Nós pegamos algumas seções, o artigo não está na sua íntegra. Quem tiver interesse depois pode nos procurar e a gente consegue o texto para você. Tim Keller ele vai chamar a atenção para a nossa sociedade. Vamos ouvir algumas pequenas incursões, alguns pequenos parágrafos. Diz assim: entendendo nossa época amoral. O pregador atual do cristianismo ortodoxo depara com um dilema sem precedentes. A despeito do que você poderia pensar de uma avaliação casual de qualquer locadora, livraria ou prateleira de revistas, não vivemos em uma sociedade imoral. O que se entende por sociedade imoral? Uma época em que o certo e o errado são claramente compreendidos e o comportamento errado é escolhido. Então, uma pessoa imoral é uma pessoa que sabe o que é errado e faz de propósito. Isso é uma pessoa imoral, né? Ela sabe que, por exemplo, é um ataque de pudor andar nu ou nua, e ela faz de propósito para despertar indignação social. Isso é um exemplo. E ele continua: vivemos em uma sociedade amoral, que é diferente. O que é isso? É uma em que certo e errado são categorias sem significado universal, e todo mundo faz o que é certo para si. Então, é interessante esse jogo de palavras. O imoral é aquele que sabe que existe um certo e errado, e ele opta pelo errado para chocar ou para benefício próprio. O amoral é aquele que diz que não existe absolutos. O que é certo para você pode ser errado para mim. Isto é a moralidade. Ele avança: se as coisas são piores hoje em dia do que em outros períodos de um ponto de vista objetivo. E que é um ponto de vista objetivo? É quando eu olho para algo de forma objetiva, sem subjetividade, extraindo de mim os meus juízos de valor, sem tentar impregnar as coisas com a minha avaliação, pelo menos de maneira imediata. Retomando aqui, então, se as coisas são piores hoje em dia do que em outros períodos de um ponto de vista objetivo, mais pecados cometidos, mais leis transgredidas, é um ponto disputado. Mas uma época amoral apresenta um problema para pregadores que querem expor a palavra de Deus fielmente em relação à ética, à moralidade e ao comportamento. E ele encerra esta pequena sessão. No começo do século XIX, os céticos
são incrédulos, rejeitaram o cristianismo porque não era verdadeiro. Não pode haver milagres, diziam. Hoje em dia, os céticos rejeitam o cristianismo porque ele afirma ser verdadeiro. Não pode haver absolutos, diz este período. A modernidade, que é a mentalidade do final do século XIX, do começo do século XX, declarou que absolutos morais poderiam ser descobertos unicamente pela razão humana e pela investigação. A pós-modernidade diz que não há absolutos morais para serem descobertos. Então, é interessante, ele crava aqui uma diferença entre modernidade e pós-modernidade, utilizando a história. Ele diz que século XIX e XX é a época da razão, a ascensão das grandes disciplinas, como a psicologia, como a sociologia, né, a antropologia, perdão. A razão como o fiel da balança, né? Esta é a marca da modernidade, né? Um orgulho do racionalismo. Hoje não. Hoje a pós-modernidade é uma modernidade mais líquida, como um certo autor diz, onde tudo é mais fluido. Essa é a grande diferença, a grande dificuldade. Então, uma das dificuldades da nossa época é saber que nós estamos lidando com pessoas que não creem em absolutos. Elas têm a verdade para si só, como se fosse um objeto que lhes pertencesse. A verdade dela pode ser diferente da minha e ambas são verdadeiras. Isto é o pós-modernismo. Nós não adotamos esse tipo de filosofia, mas isso não significa que nós não reconhecemos ou não devemos reconhecer seus traços quando conversarmos com alguém. Bom, e aí ele vai dar deste grande mar. Veja, existe um grande mar de possibilidades dentro do que ele está apresentando. Então ele vai escolher 2 braços deste mar para mostrar ainda as dificuldades. O primeiro é o pragmatismo, vamos ver isso agora, e o segundo é o moralismo. Então vamos ver como que devemos lidar com isso, como a pregação do Evangelho lida com isso. O pregador de hoje precisa argumentar contra o pragmatismo do pós-modernismo, que busca ser útil só para si mesmo. Então, ele está explicando o próprio termo. O que é o pragmático? O pragmático é aquele que vê a situação de uma maneira prática, útil. Se na situação não é útil, então ela não é válida. Então, quando a utilidade é um princípio de avaliação, ou seja, o que eu devo fazer? Não importa se isso é bom ou ruim, tem que ver se é útil. Então, o bom e o ruim são critérios de avaliação moral. A utilidade é elevada como princípio de mediar, né? de apontar se é útil, é bom. O Evangelho não diz que, por meio dele, você encontra a sua vida, mas que primeiro você precisa perder a sua vida. Preciso dizer às pessoas, Cristo vai funcionar para você apenas se você for verdadeiro para Ele, quer Ele funcione para você ou não. Você não deve ir a Ele porque Ele o preenche, embora preencha, mas porque Ele é verdadeiro. Se você o segue a fim de satisfazer suas necessidades, você não vai encontrá-lo, nem vai satisfazer suas necessidades. Tornar-se cristão não é conseguir ajuda para o que você faz, mas adotar uma nova maneira de viver, a vontade de Deus. Você precisa lhe obedecer porque deve sua vida a Ele, porque Ele é seu Criador e Redentor. Então veja, hoje nós estamos cheios, envolvidos com pessoas, nesse século, de pessoas pragmáticas, que vêm à igreja, que buscam na igreja questões que podem ser úteis a si. Então existem inúmeras pessoas que vêm à igreja como um mercado de objetos de desejo. Então tem pessoas que vêm à igreja presbiteriana porque vêm atrás de uma narrativa, de uma pregação que tem um mínimo de coerência. Por incrível que pareça, infelizmente isso não está sendo ofertado com abundância. Isso é um item. Isso não quer dizer que a igreja está errada em oferecer isso. Não é isso. A igreja realmente deve oferecer o melhor possível. Entretanto, as pessoas não devem vir aqui por uma questão de algo ser útil para si, mas porque amam o Senhor e querem ser úteis a Ele aonde o Senhor quiser colocá-los. Ou seja, esse é o sentimento. Não é um sentimento pragmático, ou seja, vou ficar enquanto for bom para mim.
Tem muita gente que é assim, quando as coisas ficam difíceis, ficam ruins, vão embora da igreja. Por quê? Porque na verdade eram pragmáticos. Os crentes fiéis, eles permanecem. Ele continua. Esse é um equilíbrio difícil e crítico para o pregador cristão. Toda mensagem e cada ponto precisam demonstrar relevância ou o ouvinte surfará mentalmente pelos canais. Mais uma vez que você atrai as pessoas com a relevância e a sabedoria espantosa do Evangelho, precisa confrontá-las com a questão mais pragmática de todas, a afirmação de Cristo ser o Senhor absoluto da vida. Então aqui é um alerta, né, meus irmãos, quanto ao pragmatismo. Nós não podemos nos permitir aderir a esse tipo de posicionamento. Nós ficaremos com o Senhor, com Cristo mesmo, como Pedro mesmo disse a Cristo, depois de Cristo ser rigoroso com os discípulos, né, e com todo o seu auditório, ele olhou para os discípulos e disse, vocês querem ir embora agora? E o que Pedro disse? Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tens a palavra de vida eterna? Não há outro meio, né, senão o Senhor. Este é o sentimento. Né? Nós adotamos um estilo de vida, uma maneira de viver, e não algo momentâneo, um produto. Né? E aí o segundo braço sobre o pós-modernismo, que Timothy Keller ofereceu na primeira parte, é exposto nessa terceira sessão, com o título Graça, não moralismo. Muitos sermões dizem às pessoas para dizerem não à imoralidade. Frequentemente as razões são, isso é contra a Bíblia, isso vai ferir sua autoestima, isso é contra seus princípios cristãos, ou seus pecados vão desmascarar você. Essas coisas são verdadeiras, mas elas são inadequadas e são motivos secundários. Apenas a graça de Deus, Tito diz, nos ensina a dizer não. Ele argumenta conosco, você não está vivendo como se você fosse amado, como filho dele. Não é porque ele vai abandoná-lo que você deve ser santo, mas porque, por um preço inestimável, ele disse que nunca vai abandoná-lo. Como você pode viver justamente no pecado, pelo qual ele foi despedaçado para libertar você dele? Você percebe o argumento da graça de Deus? É o único argumento que não pode ser questionado. Os cristãos obedecem ao Senhor porque são devedores a Ele, e não para tornar o Senhor devedor deles. A diferença entre esses dois tipos de moralidade não poderia ser maior. Quero pregar que a moralidade cristã é uma resposta à graça, não um meio para a graça. Ou seja, nós não vivemos no pecado, não é para recebermos uma estrelinha, ou um tapinha nas costas, ou qualquer outro tipo de premiação. Nós rejeitamos viver no pecado porque o amamos, como um filho e filha ama o pai. Você não vê filhos abandonando, não que abandonando, mas trocando os pais numa mercadoria, numa loja, e vice-versa. A filiação nos define, tanto nós quanto pais, quanto os filhos. Nós não podemos trocar de pais, os filhos não podem trocar, os pais não podem trocar de filhos. Ou seja, é esse laço que nos une, e é isso que nos deve deixar afastar do pecado, ele que está chamando atenção a isso. Então, existem sermões que são moralistas, e são em um moralismo cristão, de certa maneira, mas nós obedecemos o não matarás, o não adulterarás, o não prestará falso testemunho, que são orientações morais. Nós obedecemos isso não como troca, vou fazer isso para ganhar Deus. Não, nós fazemos isso porque o nosso Pai disse para nós não fazermos. Esse é o tom da graça aqui. Então, meus irmãos, trouxe hoje para mostrar a vocês que a pregação é um barco que navega em mares profundos. Então, as pregações, por vezes, elas têm um conteúdo muito denso, porque elas enfrentam grandes icebergs da modernidade. A gente só vê uma parte ali, uma pessoa que vem na igreja de vez em quando, ou que vem à igreja, mas não acha que o discurso religioso tem que ter tanta influência na sua vida. É uma pessoa que ela é uma pragmática. Ela está aqui, mas não está aqui exatamente, totalmente. E a gente precisa ficar atento a
poder, não rotular as pessoas, mas pelo menos observar traços de pragmatismo ou traços de moralismo. Nós tendemos a ser moralistas. Como religiosos, nós tendemos facilmente a cair no moralismo, porque nós não gostamos de fazer as coisas que são pecaminosas, não devemos fazê-las. Mas realmente nós não devemos fazê-las pelos motivos certos. Não a moral como um fim em si mesmo, mas a moralidade cristã tem o objetivo de satisfazer a pessoa de Deus. Esse é o fundamento. Muito obrigado, Tim Keller, por esse texto. Muito bom. Agora nós vamos olhar para um texto mais simples. Então vamos mudar do conteúdo para a forma. Eu achei esse artigo interessante, porque às vezes nós não percebemos como a maneira como falamos pode modular de uma forma muito rápida. E as pregações também podem ser apreciadas dessa maneira. E assim também nós podemos tirar vantagem dela. Vamos dar uma olhadinha no que eu quero dizer. Como usar elementos positivos e negativos com propósito. Tanto os elementos de sermão positivos como os negativos são especialmente eficazes em atingir certos objetivos. Observemos 4 razões construtivas para usar uma abordagem negativa. Primeira, mostrar nossa necessidade. A pregação negativa leva o pecado a sério e leva ao arrependimento, não produzindo indiretamente os resultados da alegria, paz e vida. Isso está em concordância com o modelo de Jesus, que claramente honrou o ódio de Deus pelo pecado ao dizer o que não se deve fazer. Então, o que é um discurso negativo? É o discurso, por exemplo, dos 10 mandamentos. Não matarás, não terás outros deuses. São diretrizes negativas. Entenda, negativas enquanto a sua forma, e não que são prejudiciais. Não estou usando como sinônimos, tudo bem? Negativo é porque tem o advérbio não. Não é porque é algo negativo de prejudicial. Então, no caso aqui, é o que ele está dizendo. Quando eu digo não faça isso, é uma ação imediata, produzindo um efeito imediato, para atingir uma necessidade. Agora tem um outro benefício, uma outra vantagem. Cativar o interesse. Como os jornalistas sabem, e âncoras de programas de rádio, como de um programador aqui, de um âncora dos Estados Unidos, Rush Limbaugh, fazem uma fortuna com isso. O negativo obtém mais atenção e interesse do que o positivo. Como assim? Recentemente nós vimos uma notícia, hoje mesmo, pelo menos vimos um policial jogando alguém na ponte. Vocês viram isso? Não está rodando a web. Gente, obviamente não se pode fazer isso. Então isso choca. Não se pode, né? Agora, se o policial tivesse prendendo alguém, isso não chama atenção, é porque é da natureza positiva do ofício do oficial fazer o que ele deve. O não fazer choca. Ele não deveria fazer isso. Isso é contra. Então, a forma negativa, ela tem ideia de chocar. Ela choca também. Então, muitas vezes um discurso negativo é um discurso que vai impactar, pelo contraste. Terceiro, destacar o positivo. Então, um pouco implícito o que foi dito anteriormente. O positivo se torna mais intenso depois que foi contrastado com o negativo. É parecido com o anterior, né? Geralmente o negativo ele permite uma comparação, né? Um bom policial prende as pessoas, um mau policial joga as pessoas da ponte. E advertir do perigo. Se meu filho tenta pegar uma panela no fogão, não é hora de eu dizer que grande potencial ele tem. Não jogue, não toque nesta panela. É negativo e necessário. Em um mundo perigoso, grande parte do aconselhamento pastoral é negativo por necessidade. Então, por vezes, alguém está envolvido numa situação e você deve dizer, pare com isso. Não fale mais com esta pessoa. Abandone esse emprego. Situações dramáticas, drásticas, exigem soluções drásticas. Então, o negativo tem este impacto, né? Tem esta função, essas 4 funções. Mostrar necessidade, cativar interesse, destacar o positivo e advertir do perigo.
Quanto a ser positivo, agora há discursos que são positivos e têm os seus benefícios. Na essência, os pregadores do Novo Testamento proclamam boas novas, uma mensagem que traz esperança, ajuda, força e alegria. Jesus resume as ordens negativas, não mate, não roube, não minta e não cobice, em termos positivos. Ame o Senhor e ame o seu próximo. Percebeu, né, a diferença? A ame apesar de ser uma ordem, é um imperativo, mas um imperativo afirmativo. Faça isso. Né? Não um imperativo negativo, não faça isso. Faça isso. Ame o Senhor, ame o seu próximo. Uma abordagem positiva funciona melhor quando você tem 4 objetivos a seguir. Olha lá, vamos ver quais são apresentados. Primeiro, mostrar a bondade de Cristo. O negativo frequentemente focaliza o que as pessoas e Satanás fazem. O positivo focaliza a resposta de Deus, a glória de Deus, a natureza de Deus, a salvação de Deus. A pregação centrada em Cristo requer o positivo. Então, isto é muito útil. Às vezes as pessoas se aproximam da gente com uma visão muito catastrófica da situação. Você está conversando com alguém e a pessoa fala, veja que situação terrível, que situação miserável. Como puderam agir desta maneira? Aí, de repente, você, para sutilmente sair, fala, eu estou hoje contente porque eu pude, depois de vários dias, acordar bem disposto. Eu percebi que tem uma família que me ama e tem me atendido de uma forma muito agradável. Eu agradeci muito a Deus por isso. Porque o discurso choca, né? Porque ele é um discurso muito positivo. Então a pessoa estava com toda aquela carga negativa, você não atacou ela, mas ofereceu um discurso positivo acerca de algo que você experimentou. Então, às vezes, só isso, você não precisa dizer para a pessoa parar de falar. Só quando você adota, posiciona, aciona um discurso positivo, tem poder de mudar a situação que você está envolvido. Dar encorajamento e esperança. Deus quer que as pessoas experimentem esperança, paz, aceitação, coragem. Notícias ruins fazem com que as pessoas se sintam mal. Assim, embora o negativo seja útil, raramente é útil deixá-lo com a última palavra. Então, de fato, vários sermões são impactantes e é bom terminar às vezes com algum tipo de contraste, enfatizando algo, mas a maioria dos sermões, não só aqueles que enunciam, mas nos demais, geralmente procuram terminar com um fator positivo, a não ser que fecha com um negativo para despertar curiosidade ou impactar ou exigir uma ação. Mas geralmente são sermões que vão levar a pessoa, conduzi-la a sair do culto com uma contemplação das grandes graças de Deus. Isto é mais positivo, isto ajuda mais. Sair sempre com uma necessidade negativa, isso acaba criando um ambiente muito pesado. Então, devemos saber escolher as nossas palavras nos nossos últimos encontros. Ao falar com um amigo, parente, camarada, você não sai com ele na última conversa brigado. Isso não vai promover um bom encontro, próximo encontro. Mas aí você bate no ombro e fala, sobre isso a gente fala depois, foi muito bom te ver. Acabou, encerrou com algo positivo. Construir piedade. As pessoas precisam não apenas parar de pecar, mas também começar a fazer a vontade de Deus. A pregação é tanto destrutiva como construtiva, demolindo o que está errado e construindo o que está certo. Pregar positivamente encoraja as pessoas a fazer o que é certo. É um estímulo, eu conto com você, tenho certeza e acredito nas suas boas intenções. Os seus passos têm me certificado de que você é uma pessoa séria. Isto é uma expressão de ânimo, um estímulo. As pessoas precisam ouvir isso. Nós gostamos de ouvir isso. Que dirá as pessoas, quando é dito de maneira apropriada, não artificial, verdadeira, um bom fechamento. Isso é mais estimulante. Dar solução. Os sermões frequentemente têm um impacto emocional maior quando começamos com o negativo. Mostramos a necessidade e a seguir apresentamos a solução de mostrar o que Deus pode fazer. Portanto, a lição que fica é, nós temos sermões que são positivos e negativos. Mas eles são sempre, em todo momento? Não, ele vai modular, Um bom
Um bom cozinheiro sabe os valores nutricionais tanto da cebola, quanto do alho, quanto do molho de tomate. Ele não vai fazer um alimento só com condimentos. Isso não existe. Os condimentos vão ser usados para temperar o alimento, que é o prato principal. Positivo e negativo tem que ser algo que deve estar em sintonia fluidamente no que nós vamos falar para as pessoas. Vamos ser positivos, vamos ser negativos. Para demolir o negativo, para demolir o correto, positivo para construir o correto. Eu falei correto, né? Demolir o negativo para demolir o incorreto. Agora, trouxe 2 exemplos. Ele no seu artigo dá outros que eu não achei tão pertinentes, mas esses 2 são bons exemplos do que falamos até agora do próprio autor. Devo fazer apenas uma advertência de que ele vai utilizar algumas metáforas. O fato de nós lermos não significa que precisamos concordar com todo o conteúdo, mas vamos tentar entender o seu discurso de uma forma geral, tudo bem? Vamos lá. Então, como mudar do positivo para o negativo? Algumas passagens da Bíblia podem ser apresentadas como uma abordagem negativa ou positiva, dependendo da situação. Considere, por exemplo, a história de Pedro tentando caminhar sobre a água. Em seu sermão, Uma Fé que Expande a Mente, John Ortberg extrai do texto uma ideia principal positiva. Vamos ver. Todos nós somos caminhantes sobre a água em potencial, e Deus não planejou que os seres humanos, seus filhos criados à sua imagem divina, passassem pela vida de uma tentativa desesperada de evitar o fracasso. O barco é seguro e confortável. A maré está alta, as ondas estão agitadas. O vento está forte, a noite está escura. Há uma tempestade lá fora, e se você sair do barco, pode afundar. Mas se você não sair do barco, nunca andará sobre a água. Porque se quer andar sobre a água, você precisa sair do barco. Há alguém dentro de nós que nos diz que nossa vida é mais do que sentar no barco. Algo quer andar sobre a água, algo que nos chama a abandonar a rotina da existência confortável e nos entregar a essa aventura de seguir a Cristo. Tudo bem? Esse é um sermão positivo. Aí ele vai continuar da seguinte forma, mas a mesma mensagem poderia ser usada com uma abordagem negativa, que é apontar os erros de Pedro a serem evitados. Elas podem soar assim. Pedro conseguiu andar sobre a água por alguns minutos. Mas no meio daquela caminhada em direção a Cristo, alguma coisa mudou em seu coração. Isso fez com que ele afundasse. Pedro não é o único que deu alguns passos corajosos para seguir a Cristo. Muitos nesta congregação estão fazendo o mesmo. Apesar do grande medo que sentia, você começou a ensinar na escola dominical, a receber um grupo familiar na sua casa ou a ser voluntário no hospital local. Agora que você começou, está vendo o quanto isso é desafiador e está hesitante. Você se sente como alguém que está prestes a afundar. Veremos se podemos aprender com esse relato como evitar o que fez com que Pedro afundasse. Então, para mudar do positivo para o negativo, procure o que um texto diz e o que não se deve fazer, né? É interessante esses 2 exemplos. Nós temos dois grandes apontamentos sobre a mesma história. Isto nos enriquece. Nós saímos daqui com 2 versões. Qual está errada, qual está certa? Não é o critério que estamos avaliando. Nós estamos avaliando o formato positivo ou negativo. Elas cumprem o seu papel. Uma é positiva e a outra é negativa. Existem aqui nesse texto, eu só quero fazer uma observação que acho que é muito útil para todos nós, que vez por outra somos convidados a falar, ou em sala de aula, ou em público, que é marca de oralidade. Esses textos, não sei se vocês perceberam, são textos orais. O que é um texto oral? É quando eu escrevo para falar. Dá para perceber quando alguém usa na frente um texto com muita oralidade. Então, isso é uma dica. Quando você for falar, não tem problema ler o texto. Eu estou sempre lendo o sermão. Só que quando eu vou fazer o sermão, eu faço um texto com oralidade. Existem diferenças. Existem texto para ser lido escrito, existem texto para você falar. Quanto mais marcas de oralidade o seu texto tiver, mais natural ele vai parecer na sua fala. Agora, se for um texto escrito para se ler em silêncio, quando você falar vai soar artificial, algo mecânico. Está aí uma dica.
Esses dois textos têm muita oralidade. Acho que daqui dá para se depreender também alguns aspectos que podemos continuar numa próxima aula. Que Deus abençoe, meus irmãos. Hoje nós vimos um sermão, a sua abordagem de conteúdo, e a outra nos seus aspectos formais, positivo e negativo. Que Deus nos abençoe.